Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Resenha com PH. Eu sou o Rafael com PH e a análise de hoje é um filme da Netflix chamado A Grande Inundação. É um filme coreano, The Great Flood. Esse filme né, é uma complicação porque esse filme assim, ele é ele é um filme de desastre, aí vira um thriller e aí se revela um sci-fi, né? O filme, ele primeiro o filme assim, ele te joga na situação, ele não especifica assim o ano e tudo, sabe, o período, muito o que está acontecendo. Basicamente começa com a mãe e o filho nesse arranha-céu, é um prédio que é um complexo habitacional, mas é um prédio assim altíssimo, altíssimo, sabe? O andar que ela tá não é nem o topo do prédio, mas assim, sei lá, o prédio deve ter. Um prédio normal geralmente tem 12 andares, assim e tal, aqui. O prédio deve ter, até pensando nessa coisa de terremoto, inundação, de tsunami, o prédio deve ter mais de 30 andares. Então o filme começa assim, tipo, tranquilo, e de repente ela vê a água entrando na casa, quando ela olha pela janela, tipo assim, e ela diga, e entenda bem, imagina você aqui no Brasil, que no Brasil aqui é tudo, né, mais assim, mais no chão. Imagina você tá, sei lá, na sua casa de 2 andares, né? Você está no segundo andar e aí você vê a água batendo na janela, no segundo andar. Ou então imagina se você mora no prédio ou mora no condomínio, você está lá no sétimo andar, no 10º andar, a água está batendo na sua janela. Então tá tudo inundado. Então é mais ou menos isso que ela se depara logo que o filme começa. A gente se depara junto com ela. Ela abre a janela e ela tá. Eu não lembro o andar que ela tá, mas assim, ela tá alto, né? Porque depois ela começa a subir, ela rapidamente já chega no 30º andar, então é uma coisa desse tipo, ela tá no 20º andar, coisa do gênero. Então ela pega o filho, né, e vai tentar fugir, e é ela e o filho. E aí todo mundo tentando fugir, não sei o que, e de repente vem outra onda, né, inunda tudo, aí ela salva por esse cara, e aí vem a primeira reviravolta. O cara fala assim, ó, eu vim para resgatar a senhora e o seu filho. Ela, mas por quê? O que? A senhora não é a cientista que faz, né, criou um sistema de inteligência artificial para não sei o quê. Ela falou assim, então, a outra cientista que era a nossa primeira escolha, a gente não conseguiu, agora a senhora é a nossa segunda escolha, eu tenho que levar a senhora pro terraço e pegar esse helicóptero e levar a senhora para segurança e tudo mais. E aí começa essa coisa, né? Porque o filho dela é chatinho, é uma criança chata. E assim, tem coisas que acontecem que aí eu não posso falar para não. Mas você vai se incomodar, mas depois, lá no final, tem uma explicação por que personagem tal se comportar de maneira tal e tudo mais. Mas nesse momento tem isso, essa tensão, aí vira um thriller, né? É um filme de desastre, mas é todo ali dentro do prédio. Então não é aquele filme de desastre hollywoodiano com eles fugindo pela cidade, coisa. É a onda vindo de tempo em tempo, batendo no prédio, ele subindo, subindo, e aí cai, e aí se perde, e tentar chegar lá no helicóptero. E aí quando depois chega um momento do filme, que aí vem outra reviravolta, que aí o filme vira um sci-fi, né? E aí não. Eu fico até reticente, porque esse é o tipo de filme que, por exemplo, quando você tá vendo, você vai ficar. Mas meu Deus, o que é isso? O que é isso? Isso irrita. Mas aí quando explica, aí você, entendi. Entendeu? Então, mas se eu explicar, aí se eu falar determinada coisa, se você souber de antemão determinadas coisas, tira esse choque de descobrir determinadas situações. Mas basicamente é um filme de desastre, mais com a estrutura, o clima, a vibe de thriller, né? Porque toda a tensão se vai conseguir escapar ou não. E aí depois vem o conceito sci-fi. E aí o conceito sci-fi é legal que esse filme ele faz um mashup, né? O mashup é tipo como se fosse um mixtape
Quando a gente fazia fita cassete, você fazia mashup, ou até os rappers, ele faz sample de músicas e faz um mashup de 2 músicas, né? Então o filme faz um mixtape de gênero, porque quando vira o sci-fi, e aí rola um certo loop, e aí entra sequências de ação, sequências de luta contra essas pessoas que querem impedir ela de alcançar um determinado objetivo, né? E aí o filme, nesse sentido, ele acaba sendo... Tem um arco grandioso, né? Uma importância muito grande para o que ela está fazendo, mas aí o filme acaba sendo muito mais intimista, que no fundo, o centro da questão é essa mãe querendo, tipo, salvar o filho, fazer de tudo pelo filho, não importa o que aconteça. Então, todas essas coisas grandiosas que acontecem acaba sendo um segundo plano para o que realmente importa, que é o que ela realmente quer, a personagem quer, tipo, salvar o filho, se conectar com o filho, porque tem os flashbacks de coisas que acontecem com ela, com o filho antes, então você vai entendendo assim, porque tem determinado momento que ela cai, ou que acontece inundação, e aí ela tem aquele impacto, aí rola um flashback de alguma coisa traumática que aconteceu com ela, com a criança, aí você vai aos poucos entendendo ela, entendendo a criança, entendendo o relacionamento deles, entendendo o relacionamento dela com a outra doutora, o relacionamento dela com a empresa que chamou esse cara para resgatar ela. É um filme assim, eu acho que é um filme que vai dividir as pessoas. Algumas pessoas vão se surpreender com as reviravoltas, né, com as situações, com o impacto emocional, e outras pessoas vão achar assim, cara, que história rocambolesca, que final idiota. Eu acho até que o filme ele começa bem, aí depois ele dá uma barrigada, porque ele tem que caminhar, ele tem que avançar com a história sem revelar para você muitas coisas. Então tem um momento ali que você fica assim, mas gente, o que é isso? O que é isso? Ele omite determinadas coisas de você intencionalmente ali no meio, então isso de repente pode te frustrar. Aí depois que começa que se explica o loop, que se explica as situações, e aí começa uma sequência sequências de cenas de ação, de luta, que aí são bem interessantes, bem empolgantes. Os atores coreanos, eles são assim extremamente bem treinados, eles fazem a comédia, drama, as lutas, tudo assim, sabe, é empenho total. E é muito interessante, porque ela é a atriz, ela é pequena, magra, e aí ela faz uma cientista, né? Assim, ela passa o filme todo assim, sendo meio, sabe, frágil, e aí chega ali aquele momento que ela tá com uma pistola matando pessoas, assim. Então você fala assim, você sente que tem uma mudança de... O filme foi muito ambicioso, o diretor foi muito ambicioso no filme. E aí, assim, aí você tem que, de repente, celebrar a ambição, né? Ele pode ter sido bem sucedido ou não no que ele quis fazer, mas assim, pelo menos ele tentou fazer algo diferente. O filme é bem original. O filme, novamente, é um filme que não dá para falar muito por causa das surpresas, mas quando você vê o filme como um todo, você fala assim, eu pensava que era outro tipo de filme. Então o filme reveza algumas surpresas para você. Eu sou suspeito que eu gosto de filmes coreanos, né? Então assim, eu acho que esse filme é interessante, lembrando que, novamente, é um filme de desastre, que vira thriller, que vira sci-fi, né? Mas com uma pegada emocional ali. Se você gosta dos atores, esses atores, né, para quem assiste dorama, para quem assiste até mesmo um dos atores fez a Casa de Papel coreana, fez a versão coreana de Narcos. Então assim, é uma boa pedida final de semana, ok? Essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês assistam, depois me fala aí qual filme coreano que vocês gostam, compartilhe esse vídeo com seus amigos, de repente eles querem alguma coisa para assistir, estão em dúvida, pode ser a opção para eles, ok? Tchau, tchau pessoal, obrigado.